Tipo, quantas vezes você tá fazendo uma escolha, tomando uma decisão, seja pro seu dia, o que você vai fazer hoje, ou o que você vai fazer semana que vem, ou daqui a um ano, e que no meio desse processo de escolha das decisões, você percebe que não é uma escolha de fato, não é uma decisão que você quer tomar, e você nem sabe por que você tá fazendo aquilo, sabe? É uma sensação total de perda no meio disso, sabe? De vazio, é tipo quando você tá estudando igual um louco lá no vestibular, aquela época maluca, que você tá desesperado, você fica ansioso. É igual o final de terceiro ano. Sim. Quando você entra no ensino médio, você já tá assim, mas quando no final do terceiro ano, quando já tá chegando na reta final, você fica lá dentro daquele ciclo de estudo igual louco, desesperado, e ainda quando você tá indeciso, é pior ainda, fraco. É sempre sobre um processo de tome a decisão certa. Como se o certo ali como se existisse algum certo, fraga. Porque, tipo, quando você vai analisar o que nós somos e o que a sociedade é, como nós nos organizamos socialmente, você percebe que tudo é definido, tudo é definição. Sim. Fraga, então, essa verdade de você ter que fazer um curso, você ter que se preparar, você ter que trabalhar e ainda mais, você ter que trabalhar naquilo, você ter que fazer esses cursos, escolher entre esses três, engenharia, medicina e direito. Fraga. E é muito um processo de você vai escolher essas três opções. E dentro dessas três opções, só tem um caminho, meio que você é advogado, então você faz direito, sim. então você é advogado, você é médico, você faz medicina, você é um médico, engenheiro, constrói prédio. Sendo que existem camadas por trás disso. Sim. Dentro de um curso, você pode fazer coisas diferentes. E a camada por trás que você talvez nem precise fazer um curso. Talvez você não precise fazer nada disso, porque existem experiências por fora existe que a o gente mundo, existe não o viver. considera, porque o mundo não é essa linha, essa linha que você não varia. Que se você oscilar, meio que você perdeu um ano da escola, ou fiz o intercâmbio, perdi um ano. Meio que assim, perdi, sabe? Você não perde, você viveu. É porque, tipo, quando você vai parar pra analisar, todos esses negócios, tipo, o curso, o trabalho, são sempre fins, sempre objetivos, fraga. Porque a gente vive numa sociedade de definições, fraga. Então, a sociedade define o que é bom, define o que é correto, define o que é certo e errado. E, tipo, ela te joga dentro daquele negócio e te transforma em algo definido. Como se o ser humano fosse algo definido. Porque, tipo, se a gente voltar lá no início, fraga, quando você nasce sem nada, você nasce nu. Você não tem roupa pra definir seu estilo. Você não tem, tipo... Eu acho que esse fraga. ponto de... as coisas têm um fim. Todas as suas ações têm que gerar um fim que já é esperado pela sociedade. Se você for pensar real mesmo, qual é o fim da existência? Qual é o sentido da existência? O fim dela? Então é isso, a gente vai viver pelo fim da existência? Não, você vai viver. Justamente. O fim é só que acabou, mas não é que você vive a sua vida à espera do fim. Sim. Você vive a vida. É o momento, velho. É todo momento. É igual quando a gente começa a refletir sobre o futuro. Porque a gente tá numa sociedade que ela criou uma cultura como que eu falo? Da culpa e da insatisfação. A cultura da insatisfação. Tipo, você sempre tá insatisfeito com esperança no futuro. É tipo, o agora é sempre insatisfação. Você tá sempre insatisfeito e frustrado. Fraga. Os tempos melhores, eles sempre virão, velho. Porque eles nunca vão estar aqui. Sim. Porque o futuro é bom, mas o futuro não existe. O futuro não existe, o futuro é o agora. A cada segundo, microsegundo, fraga, quanto menor possível o tempo está passando e o tempo se torna o presente. Fraga. E essa o futuro... esperança de que daqui a pouco vai ficar bom e vale a pena perder o agora, faz com que você perca a vida inteira. Sim. Porque você só tá perdendo quando você tá esperando algo. Então, tipo, aí você entra em outras questões, tipo, nessa necessidade que a gente tem de definir, nos definir. Aí, tipo assim, se você veste essa roupa, você é isso. Você é nesse estilo aí.
Se você escuta essa música, você é isso. Se você tem essa opinião, você é isso. Só que ao mesmo tempo você tem essa coisa de... eu quero ser aquilo, então eu vou vestir essa roupa e ter essa opinião. Sim, sim. Você quer ser algo. Tem essa questão do ser algo, só que o ser algo não existe, velho. O ser humano não é uma coisa definida. E o ser humano também não é uma coisa estável. Então, ele nunca sim. é. O ser humano está. O ser humano está com uma roupa, o ser humano está com um corte de cabelo, o ser humano está feliz, está com uma triste. opinião. Ele está com várias coisas, mas ele de fato não é algo. Sim. O ser humano, até na questão física dele, ele pode estar com um braço, ele pode estar ouvindo e depois ficar Sim. surdo, pode estar são e ficar louco, mas a questão é que ele está. Quando você olha a questão do ser, o ser é... Se você sempre está mutando, o ser, ele é sempre mutável. O ser é um rio. E você só consegue compreender o ser quando você olha ele a partir de um tempo e de um espaço. Que aí você trava ele. Que aí não existe o ser antes e o ser depois. É o ser agora. Por isso que é, tipo, tão estranho e tão ruim porque, tipo assim, a gente se definir. Porque, tipo, a gente nasce no mundo definido. Fraga, a gente tá andando nessa rua aqui. Aí tem um poste. O poste fui eu que escolhi o formato dele? A casa fui eu que escolhi o formato dele? Eu opinei. Não, eu nasci e já tava assim, fraga. E é assim que tudo é. A roupa é, o estilo é, a opinião é. Tudo já tá meio que construído. Você é jogado e fala assim, escolhe aí. Eu não tenho que escolher porcaria nenhuma, velho. Eu realmente crio o que eu sou. Mas ao mesmo tempo, eu não sou algo definido igual esse poste, que também não é, na verdade. O poste não é. Só que o poste foi. Eu não quero ser. Eu não quero, tipo, ter sido definido depois, fraga. Sim. Eu quero exercer a minha mutabilidade, fraga. Sim. Porque a gente é imutável, completamente. Nós somos as coisas mais imutáveis de fraga. E a gente tem essa necessidade de, tipo, eu vou ser um advogado. Eu vou ser um arquiteto. Eu acho que fraga. A ideia de satisfação baseada em um momento da sua vida em que você vai ser algo só mostra a insatisfação. A partir do momento que eu permito a mutabilidade em mim, eu permito um mínimo de satisfação maior do que a insatisfação total. Porque a gente está sempre insatisfeito. A pessoa que quer ser algo fixo ela está esperando quando ela for. Mas no momento que eu falo que eu não quero ser algo, que eu estou algo, eu pelo menos tenho uma micro satisfação um pouco maior. Não, e você tem todo o mundo para te satisfazer. Quando você não se define, tudo define você. Sim. E o tudo é infinito, velho. Fraga. Você meio que se torna o tudo. Quando você não está definido por coisinhas, você se torna o tudo. Além de entrar em outra questão, que as definições, elas vêm antes da gente. Sim. Então, elas trazem coisas que na maioria das vezes são ruins. Porque a gente está em constante evolução social. A galera tem essa mania de falar que o passado era melhor. Essa coisa, esse clichê de ouro, de achar que antes que era bom e Sim. que agora o mundo está desandando. Mas a questão é que o mundo está desandando o tempo inteiro. Sim. Não, o mundo está andando. Independente que esteja ruim agora, antes era muito pior. Isso pode ter certeza que era. E é isso que entra essa questão. Quando você percebe que tudo é padronizado e tudo foi definido antes, que não existe verdade, nem mesmo essas leis humanas universais, tipo, você não pode matar, você não pode roubar. Essas coisas que servem para manter uma ordem social, pra gente conseguir viver de boa, e é essencial mesmo. Só que não existe, não é uma verdade absoluta. Sim, não existe certo, isso não é certo nem errado. Alguém disse que é. A gente aceitou que é, entre aspas também, porque a gente nasce aqui e eles definem que a gente aceitou. Tipo assim, mas... E essas coisas, a gente se considera tão importante que é como se o ser humano, ele sempre tivesse existido. A gente não fica pensando muito quando o ser humano não existiu. Só que quando o ser humano não existiu, essas coisas não existiam, porque elas são completamente humanas. E enquanto característica dela ser humana, é a característica dela também ser mutável. Sim. Então, certas coisas que a gente acha que não pode mudar agora, que é a lei fixa, ela pode mudar, porque ela é humana também. A mudança é totalmente natural no nosso estado de ser, sabe? Não, e quando você começa a analisar
essa questão da existência, de você nascer nu, tanto fisicamente quanto mentalmente, fraga, você começa a perceber que como essas questões, esses preconceitos ou qualquer padrão, primeiro que qualquer padrão, tanto geral da maioria, quanto um tipo de contracultura que está contra esse padrão da maioria, é uma coisa definida. Sim. Tudo virou um mercado, tipo assim, até a pessoa que escuta sertanejo e o homem clássico e a mulher clássica. Sim. Cabelo longo pra mulher, corte curtinho pro cara. Calça jeans pro cara, saia pra mulher. Fraga. Isso é uma definição e tal. Mas até a contracultura, o diferentão, fraga, que fica usando... Que vai usar cabelo colorido. Sim. Então, que muda um pouco do padrão. Ele também é um padrão, velho. Fraga. A característica do padrão, eu acho que é essa possibilidade de conseguir abarcar tudo. Sim. Então, não, tudo sempre vai estar. Sim, tudo é subgrupo. Sim. Não tem como você realmente sair do padrão. Só que é aquela questão. Quando você entende que você está, você consegue fazer escolhas verdadeiras. Você não é levado. Fraga, você não fazer críticas sobre suas ações. Você tem o único jeito de você ter a controle plenitude e o controle das suas ações é quando você pensa nelas. Quando você não pensa, você está largado agindo, porque a gente está sempre reagindo. A gente vai reagir de qualquer forma, a gente vai tomar decisões, mas é imprescindível que a gente pense. Não, que você realmente saiba que você está tomando, velho. Porque às vezes você está indo com a maré, você é uma massa de manobra ou algo desse tipo, fraga. Tipo, a questão é que quando você percebe que você é algo existindo, que você é uma coisa que não tem uma definição real, que não existe verdade mesmo, fraga. Quando você percebe isso, você consegue analisar as coisas, você consegue perceber quanto que tudo é bobo, Tipo, quanto que um cara racista ou um cara homofóbico é estúpido, fraga. Quanto que essas coisinhas, esses preconceitozinhos são estúpidos, fraga, porque de onde que ele tirou isso? Sim. É como se ele fosse um resultado, um manipulado. Sim. É muito triste, fraga. Quando você sai da esfera e vê que não existe verdade, vê que não existe um certo e um errado, a vontade e a ação se torna infinita. Sim. Fraga. Porque todas as possibilidades se abrem a partir do momento que você escolhe elas. Sim. Mas quando você não escolhe, meio que você tá só rolando nessa coisa e acontecendo. Mas você reproduz, você não é um criador. Sim. Fraga, quando você tem a vontade na sua mão, você consegue criar quem você é, mas não definindo. Você consegue tipo se moldar de um jeito mutável o tempo inteiro, fraga. E a partir disso também a gente chega num ponto que é você abriu os olhos, você se percebeu, você é um ser. Só que a outra pessoa do outro lado é um ser também. Ela pode ter só não percebido ou ela pode perceber também. E tipo assim... Mas acho que o mais importante é você perceber o outro. O outro existe. É essa coisa da empatia. Porque... a chave de tudo. Porque quando a gente não se percebe, é como se o outro também não existisse. Porque se nem a gente existe, mas a partir do momento que você existe, você tem consciência dos seus atos. Você entende que cada ato seu levou a algo. Você entende as ações do outro também, sabe? Sim. Para fazer críticas, pode ser negativas ou positivas. Mas você faz uma análise. Tudo vira uma análise também, sabe? Você consegue perceber, entender melhor. Você não precisa ser só uma reação. Uma pessoa fez algo, você fez uma reação. Você entende o que ela fez e tenta tomar uma escolha ali, Você medita sobre aquilo. Mas a conclusão que a gente quer chegar é sobre o quão importante é você perceber que você existe em algo não absoluto. Que você não é tão absoluto assim, que esses prédios, essa organização social, que esses cursos... Assim. Sim. Quando você percebe isso, você consegue realmente entender onde você está e o que você é perante o mundo, perante o universo, fraga.